Opa, e aí, como é que você tá? Hoje a gente vai falar sobre o seu passado, então não sei se isso é um tópico sensível pra você, mas a gente precisa às vezes ficar nesse lugar desconfortável pra finalmente começar a evoluir. Como você se imaginaria se alguém chegasse pra você do nada e falasse assim: "Pegue os seus trapos e saia daqui"? É uma frase muito forte. E eu não sei vocês, mas me causaria um certo desconforto, né, de estar ali naquela pessoa. Ninguém se sente confortável com alguém mandando você se retirar e ainda falando pra você pegar os seus trapos. Mas se eu te disser que você muitas vezes disse essa própria frase pra si mesmo, aí você pode falar: "Poxa, eu nunca falei isso pra mim mesmo". Mas sabe quando você se depara com alguma dificuldade e você não tem um pingo de paciência, aquele pecado que você não consegue largar e você já não aguenta mais, e tudo que você quer dizer pro seu eu interior, pra sua fragilidade é: "Eu quero que você morra e eu quero evoluir e nunca mais lembrar que você existe". Só que não é assim que funciona. O nosso passado, as nossas experiências estão atreladas com o nosso presente e com o nosso futuro. Você não pode matar a sua versão anterior pra vencer e romper na vida. Eu sei que a Bíblia nos diz que nós devemos nascer de novo, mas esse novo nascimento não aniquila a sua história, não derruba a sua personalidade. Ele só quebra o contrato e o padrão que você tinha com a sua vida antiga, com os pecados, a sua antiga maneira de pensar. Só que a sua história continua existindo no tempo. O seu passado e tudo o que aconteceu devem lhe ensinar algo, e não dá pra você apagar toda a sua origem e simplesmente virar a página, porque seria burrice lançar fora todos os seus aprendizados. Você provavelmente cairia no mesmo buraco várias vezes, se ao se levantar não tomasse atenção no próximo momento de caminhada. Vamos ler um pouquinho em Lamentações capítulo 3, versículo 33, que diz o seguinte: "Pois Deus não tem prazer em afligir as pessoas, nem em lhes causar tristeza". Então, quando você abre a Bíblia, eu acredito que você lê aquelas palavras e tem muitas pessoas que têm uma dificuldade enorme de entender que as palavras estão ali para nos ajudar. É óbvio que elas apontam em nós coisas que a gente precisa melhorar, que a gente precisa mudar, mas não em um tom de julgamento, como se Deus estivesse querendo que você ficasse sofrendo a todo tempo, quisesse que você odiasse o seu eu antigo. Não é essa a vontade de Deus para sua vida. Jeremias, um cara super novo que escreveu essas coisas, passava por muitas aflições. É por isso que o nome do livro se chama Lamentações. E ele tinha visões horríveis do que aconteceria com Jerusalém. Mas a partir do versículo 21, ele tem um contraste muito forte. As suas lamentações agora cedem espaço para o caráter de Deus, para aquilo que o Senhor pode e já fez pela humanidade. Nos versículos 40, ele nos estimula a examinar os nossos caminhos e voltar para o Senhor. Então, esse é o objetivo quando nós olhamos para a palavra. Não é para falar para o nosso eu antigo falar: "Pegue os seus trapos e vá embora". Você não tem que ficar se maltratando para vencer na vida. Se lembra de Marcos capítulo 12, versículo 31, que diz: "Ame o seu próximo como a si mesmo". Se lembra quando Jesus falou isso? Ele estava sendo interrogado por líderes religiosos e perguntaram para ele qual era o maior mandamento da lei. Ele resume em 2: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Jesus aqui cita Levítico capítulo 19, versículo 18, e adiciona uma profundidade muito grande. É impossível que você ame ao seu próximo sem que você se ame também. E essa é uma frase muito batida, só que nós aplicamos muitas vezes a vaidade, o amor do autocuidado do corpo, mas esquecemos da nossa mente, da nossa alma. Chega de ficar se maltratando. Se você tem alguma dificuldade, alguma fraqueza, apresente isso a Deus. Para de ficar falando mal de si mesmo. As palavras têm poder. Comece a profetizar na sua vida coisas boas. E você pode pedir todas essas coisas para Deus. Lá em Salmos capítulo 139, versículos 23 ao 24, Davi diz: "Examina-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduza-me pelo caminho eterno". Os seus julgamentos sobre si são condenáveis aos olhos de Deus. Ele não quer que você fique se julgando, se maltratando. É um mandamento que você se ame. Então limpe o seu coração de todo o ódio por si mesmo, de toda aversão à sua história. Em Provérbios capítulo 4, versículo 23 ao 26 diz: "Acima de todas as coisas, guarde seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Evite toda conversa maldosa, afaste-se das palavras perversas. Olhe sempre para frente, mantenha os olhos fixos no que está diante de você, estabeleça um caminho reto para os seus pés, permaneça na estrada segura". Isso é uma instrução de um pai para o filho, e ele expressa tanta sabedoria. O coração é o centro das suas emoções, das suas decisões, dos seus pensamentos. Se você guarda, você está protegendo a sua própria essência, a essência da sua vida. Então, se você tem problemas, sei lá, com ansiedade, comece a declarar palavras que quebrem esse padrão. Se você não tem foco, para de dizer: "Ah, eu não tenho foco", e comece a dizer: "Eu terei foco, porque o Senhor me dará foco". Mude as palavras que você tem proferido sobre o seu caráter. Se você é impaciente ou zangado, não fique falando que você tem um espírito de Pedro dentro de você. Declare sobre a sua vida mansidão
mansidão que vem do Espírito Santo, porque Deus pode curar o seu coração, mas você precisa colocar o seu coração disponível para que Deus o cure. Lá em Salmos, no capítulo 147, dos versículos 3 ao 4, diz: Ele cura os de coração quebrantado e enfaixa suas feridas, conta as estrelas e chama cada uma pelo nome. Deus é aquele que restaura, que constrói e que cuida das suas dores, tanto físicas quanto emocionais. E a gente não pode deixar de dizer em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação, a velha vida acabou e uma nova vida teve início. Aqui Paulo está falando para a igreja de Corinto que quando nós aceitamos a Cristo, quando nós começamos a nossa caminhada no cristianismo, nossa identidade é transformada. Essa vida antiga fala sobre pecado, dor, traumas e elas não te definem mais. Agora você vive com uma nova identidade firmada por Cristo. Então pense um pouco nisso. Todas as vezes que você se pegar dizendo palavras negativas a respeito de você mesmo, lembre-se que essa não é a vontade do Senhor para a sua vida. Pare de dizer, pegue os seus trapos e saia daqui e comece a se escutar um pouco mais. Se você caiu em pecado, tente entender o que aconteceu para que eu caísse em pecado. Quais foram as brechas que eu abri? Quais foram os pensamentos que eu alimentei? Se existe alguma dificuldade que te limita, pense nisso. Talvez você pense, eu nunca vou conseguir entrar em uma faculdade, nunca vou conseguir trabalhar, nunca vou conseguir me relacionar com alguém. Por que você tem dito esses nuncas negativos na sua vida? Quem proferiu essas palavras para você pela primeira vez e por que você acolheu elas? Por que você aceitou elas? Por que você não tem aceitado e acolhido aquilo que Deus determinou sobre a sua identidade? Será que você tem lido a palavra de Deus e tem se firmado naquilo que o Senhor disse sobre você? Jeremias foi um deles. Deus tinha planos para Jeremias antes mesmo dele nascer. Pensamentos poderosos de paz. Então você precisa focar nisso. Mantenha o seu coração firmado na palavra do Senhor e só assim você vai conseguir evoluir. Para de ficar ouvindo esses papos de coach que você precisa matar e destruir. Chega de violência contra você mesmo. Chega de culpa, chega de condenação. Jesus levou todas essas coisas na cruz para que hoje você pudesse ter liberdade, para ter uma vida leve, para que você pudesse desfrutar a sua vida. Pegue tudo o que você tem e não trate como trapos. Trate isso como uma bagagem, algo que te ajudou a chegar até este momento, até esse entendimento. E trate com carinho e com amor toda a história que Deus permitiu que você vivesse. Tem coisas que a gente não se orgulha de ter feito ou de ter vivido. Tem coisas que a gente não teve nem controle do que aconteceu com a gente. Mas isso não pode determinar o seu presente e o seu futuro. Você não pode continuar agindo de forma irresponsável com suas atitudes, seus pensamentos e suas falas para você mesmo. O maior responsável para o nosso sucesso não é aquilo que nos aconteceu, mas foi o acontecimento na cruz do Calvário. É isso que determina o nosso futuro. E o spoiler maravilhoso é que nós já somos mais que vencedores. Que seu dia seja incrível assim como você é. Valeu, falou.